Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a Bíblia, ela vai nos ensinar dizendo que aqueles que receberam Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que eles foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não há como você ser chamado filho de Deus se você não crê no nome de Jesus. Não há como você ser chamado filho de Deus se você não faz a vontade de Deus. A Bíblia diz que, mas a todos quanto o receberam, aqueles que disseram que, na verdade, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir de agora eu quero decidir andar como Jesus quer. Esses são chamados filhos de Deus. E aqui no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, a Bíblia, ela diz que vede quão grande amor, o amor de Jesus Cristo, em que nos deu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus por amor de Jesus Cristo, que Ele deu aos seus filhos, para que fossem chamados filhos de Deus. Por isso que o mundo não os conhece, porque não conhecem ao Pai. Aqueles que não receberam Jesus, eles não conhecem. Por quê? Porque eles não fazem a vontade de Deus, porque eles são das trevas, eles não reconhecem a luz, porque eles vivem nas trevas. A Bíblia diz que vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Para você que foi alcançado com o amor de Deus, Deus, Ele quer te chamar de filho. Deus, Ele quer te chamar de filho amado. Se você fazer a vontade de Deus, é somente você aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Você que é filho de Deus, você que quer ser filho de Deus, é só se arrepender dos seus pecados. Você que diz que é difícil obedecer a palavra de Deus, não é difícil não, é só decisão. Cabe a sua decisão, diz que, mas a todos quantos receberam, aquele que decidiu que eu recebo Jesus, esse foi chamado filho de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, o amor de Jesus, o dia de hoje te alcança. É só somente você dizer que eu quero aceitar Jesus como Senhor Salvador da minha vida, para eu ser chamado filho de Deus. Então, amado irmão, creia em Jesus, obedeça a palavra de Deus, decida fazer a vontade de Deus. No livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 20, diz assim: diz, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, a Bíblia, ela vem nos ensinar, dizendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Ou aquele que diz que é filho de Deus, enquanto o coração condena esta pessoa através das obras que essa pessoa faz, ou maior é Deus do que o seu coração. Até onde o seu próprio coração te condena que isso é pecado, pergunte-se primeiro para Deus. Se perguntar se para Deus é boa coisa ou não, até onde o seu próprio coração te condena dizendo que isso não é bom. Amado irmão,
Os que são filhos de Deus, é preciso marcar a diferença com este mundo. Os que são chamados como filhos de Deus precisam marcar diferença com as coisas do mundo. Os que são chamados filhos de Deus, essas pessoas precisam marcar diferença com os ímpios. O filho de Deus não pode andar do mesmo jeito como o filho do diabo. O filho de Deus não pode andar do mesmo jeito como o filho de Satanás anda. O filho de Deus deve marcar a diferença. O filho de Deus, ele deve andar como Jesus andou. Então, amado irmão, seja chamado o filho de Deus. Há outras pessoas que dizem, as pessoas olham a sua vida e olham para Jesus. Eles dizem que não, esse não é filho de Deus. Através da sombra daquela pessoa que diz que é filho de Deus. Então, se você, na verdade, é filho de Deus, é preciso marcar a diferença.